na Grande Fortaleza e também no interior do Ceará, a exemplo do que se registra em cidades da região dos Inhamuns, como conta agora, ao vivo, no Jornal Alerta Geral, o nosso correspondente Alverne Lacerda. Bom dia! Bom dia, Luzenor, ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Início de ano, período em que as eleições vão esquentar as campanhas aqui em Tauá e em todos os Inhamuns. Por enquanto, Luzenor, dos 5 municípios, Tauá é o que está, podemos assim dizer, mais aquecido do ponto de vista da eleição municipal para este ano. Até agora, aqui na região dos Inhamuns, o que está definido? Em Parambu, o Raimundo Filho, atual prefeito, deve disputar a reeleição ou passar para o seu vice, que é o jovem Júnior Noronha. O candidato de oposição em Parambu, e que tem crescido, recebido adesões nos últimos meses, é o senhor, o Padre Márcio. Padre Márcio vai de novo disputar a eleição em Parambu como candidato das oposições e ele vem ganhando apoios. Lá em Quiterianópolis, o quadro ainda não está definido. O atual prefeito Barreto já anunciou que o seu candidato é o ex-presidente da Câmara, Ramilson Padre, foi secretário de Agricultura, um homem bem relacionado do município, definido Ramilson Padre. A oposição não sabe ainda se lança um candidato próprio ou se indica um vice na chapa de Ramilson. Se optar pela composição, o nome do advogado Erisvaldo deverá ser o companheiro de chapa do Ramilson Padre. Ou então, o ex-prefeito Chico Vieira poderá se lançar candidato contra o atual prefeito lá de Quiterianópolis, o doutor Barreto. Aqui em Arneiroz, o que se sabe é que o ex-prefeito, a maior liderança política de Arneiroz, deverá voltar ao comando do município, Monteiro Filho. Há anos, o Monteiro comanda a prefeitura de Arneiroz. Ele é empresário e atualmente o prefeito Edgar vai encerrar sua participação como mandatário e Monteiro Filho deve disputar a prefeitura de Arneiroz. A oposição arneiroense ainda não se movimentou sobre nomes. Lá em Aiuaba, onde governa Ramilson, o prefeito Ramilson ainda também não se manifestou sobre a eleição, mas já tem candidato de oposição em Aiuaba, Robertson Filho, que é filho do ex-prefeito Robertson Feitosa. Esse deverá disputar a prefeitura lá de Aiuaba. Voltando aqui para Tauá, Luzenor, aqui pode ter 3 candidatos, pode ter apenas 2. O quadro está absolutamente indefinido. A tendência natural é que o atual prefeito, Fred Rego, receba o apoio do seu aliado, o ex-vice-governador Domingos Filho, do PSD. Mas esse apoio não está confirmado. Domingos Filho tem dito que só lá mais para frente é que vai definir. O que se sabe aqui nos bastidores é que ele estaria com a chapa pronta. A deputada ex-prefeita, sua esposa, doutora Patrícia, tendo como vice a vereadora médica, doutora Fátima Veloso. Mas a tendência natural seria um apoio do Domingos Filho ao atual prefeito Fred Rego. Por quê? O Fred assumiu há um ano após a cassação do doutor Carlos Winson e ele vem equilibrando o município. Tem pontos muito positivos na sua gestão. Para você ter uma ideia, Luzenor, a única falha na gestão do Fred Rego é a comunicação que não funciona. E para terminar, eu gostaria de pedir, Luzenor, o Alerta Geral, para você entrevistar o presidente da Sohidra,
porque não é possível o que a Sohidra vem fazendo com algumas comunidades aqui em Itauá, Luzenor. Perfurou poços há mais de 40 dias e até hoje não instalou nenhum. Um exemplo é a comunidade de Olho da Aguinha, na Serra de São Domingos, onde os moradores estão indo pegar água com mais de 3 quilômetros e um poço profundo perfurado não instalado. Começa governo, termina governo e algumas repartições do Estado continuam do mesmo jeito, brincando com a população. Alverne Lacerda, de Itauá, para o Alerta Geral. São 7 horas e 26 minutos. Alverne Lacerda já está anotado aqui pela produção para nesta manhã procurarmos a Secretaria de Recursos Hídricos sobre a perfuração e o não funcionamento desses poços que tem como principal finalidade o abastecimento de água de comunidades que enfrentam o desafio com a falta de água, com a estiagem. São 7 horas e 27 minutos. Sobre eleições, jornalista Beto Almeida, o nosso correspondente Alverne Lacerda fez um panorama geral aí sobre a região dos Inhamuns, mas é uma realidade que nesse momento, em diferentes áreas do estado do Ceará, em regiões do estado do Ceará, a eleição movimenta as lideranças políticas e partidárias e também pré-candidatos. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Não sai da cabeça de ninguém, né, Luciano? Porque o ano é eleitoral, o ano é de mudanças, de renovação nos 184 municípios cearenses, tanto para prefeitos como para vereadores. E aí entra, naturalmente, principalmente, Luciano, as mudanças ou a principal delas, que é imposta, no caso, para os vereadores, os candidatos a vereadores, que é o fim das coligações proporcionais nas disputas para as câmaras municipais. Ou seja, cada partido agora vai ter que mostrar sua força individualmente. E isso também é um cenário que se coloca dentro dessa disputa que já nasce aí com essa preocupação de renovação e principalmente de fortalecimento dos partidos. Aqui, por exemplo, o Alverne traçou esse cenário aí específico da região dos Inhamuns, mas todos os partidos hoje estão trabalhando e visualizando como que eles vão se comportar e traçar suas estratégias por cada região dos estados. Aqui mesmo em Fortaleza, para a gente tratar a capital, onde tem o maior foco de atenção e, de certo modo, de visualização dos interesses políticos, para você ter ideia, os 43 vereadores hoje aguardam com ansiedade, Luciano, a abertura do prazo da janela partidária, que é agora, no dia 3 de março. Durante 30 dias, esses vereadores vão ter esse espaço aí de tempo para poderem mudar de partido sem sofrer algum tipo de retaliação, claro. Vai ser permitido ele deixar um partido e procurar uma outra legenda. Por que isso, Luciano? Porque exatamente eles estão preocupados com o partido que eles estão hoje e saber se esse partido vai reunir condições de sozinho, sem coligação, reunir o voto, aquela votação mínima do quociente eleitoral que eles precisam atingir para eleger um vereador. É claro que isso passa naturalmente por uma articulação conjunta com os candidatos a prefeito. Não se pensa hoje, por exemplo, em disputar hoje uma vaga de vereador, se não estiver atrelado também a uma chapa que traga um candidato a prefeito, por exemplo. E a abertura da janela partidária significa mudança no mapa político partidário, porque você tem migração de nomes que hoje têm potencial eleitoral para disputar o pleito de 4 de outubro, saindo de uma sigla para outra. São 7 horas e 30 minutos, vamos continuar falando sobre o principal assunto de 2020, que é eleição, e tem movimentação na capital e também no interior do Ceará, e tem também queixas nesse momento, Beto Almeida, de prefeitos sobre o dinheiro do pré-sal que chegou num valor bem aquém do que os prefeitos esperavam. E tem também, reunião hoje, 10 horas dos prefeitos para discutir a questão dos consórcios, viu?